Põe aí na tela, Lucas, a primeira arte que a gente preparou, por favor, sobre essa ascensão do Daniel Vorcaro e do Banco Master. Em 2017, né, Guilherme, o Daniel Vorcaro fecha a opção de compra do Banco Máxima, que estava em crise. A instituição era controlada pelo Saul Sabah, que já estava inabilitado pelo Banco Central. O Vorcaro injetou capital e começou uma reestruturação do banco. No ano seguinte, em 2018, ele assume a presidência, o controle do banco, e o banco passa a se chamar Banco Master e não mais Banco Máxima. Começa ali, portanto, uma estratégia de crescimento agressivo para atrair clientes, com foco no mercado de capitais, crédito consignado e mercado de câmbio. Em 2019, o Banco Central autoriza oficialmente essa transferência de controle e o Master é liberado para operar plenamente depois de alguns anos aí de entraves regulatórios. Em 21, a gente tem a consolidação e a expansão do Banco Master. O Master consolida a marca no mercado, aposta em crescimento acelerado e diversificação de produtos financeiros. O problema é como, né, Guilherme? A gente vai chegar a falar disso. Em 23 e 24, o banco registra resultados aí com lucros recordes, reforçando essa narrativa que se criou de que havia um sucesso e uma ascensão desse banco que se vendia como um banco que chegava para oferecer alta rentabilidade para os seus investidores e chacoalhar o mercado financeiro. Mas aí parece que esse império começa a desmoronar, né, Guilherme? Vamos para outra parte dessa linha do tempo e você conta para a gente como tudo isso começou a ruir. Vamos sim. Antes eu queria só falar o seguinte, essa arte que a gente está mostrando, pessoal, ela por uma questão nossa aqui, uma dificuldade que a gente ainda vai vencer, ela só é visualizável bem se você estiver vendo na horizontal numa tela um pouco maior. Se estiver vendo na televisão, você está vendo super bem. Se você estiver vendo no computador, você também está visualizando bem. Se você estiver vendo no celular, desculpa, você não está vendo nada. Isso vai ser corrigido nos próximos programas, mas o que eu e a Bia estamos falando aqui é o que está escrito ali. Então, se você está no celular e não está conseguindo enxergar, não precisa ficar aflito. O que a gente está te contando é o que está escrito ali. E se você quiser ver depois, aproveitar, ver com calma, vê na televisão, vê numa tela maior, porque o conteúdo está bonitinho ali. Bom, o inferno, né, Bia, do Master começou quando começou a se tornar claro para mais gente que aquele céu era um céu falso, como você falou. E aí, a gente, antes de detalhar, tem que fazer aqui uma referência ao jornalismo investigativo, que foi muito importante para mostrar para parcelas maiores da sociedade fatos que estavam a boca pequena, a boca miúda, aqui e ali, nesse circuito entre São Paulo e Brasília, Faria Lima e Esplanada e Congresso, que era de que, por trás do sucesso meteórico do Master, tinha muito político ajudando, tinha muita coisa errada acontecendo e que aquilo ali não era bem isso. A revista Piauí fez reportagens importantes, a repórter Consuelo Diegues, outros jornalistas também ao longo do último ano, dos últimos 2 anos, tiveram um papel muito importante nisso. Bom, dezembro de 2024, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, convocou uma reunião de emergência. E, naquele momento, o Banco Central exigiu o fim das operações consideradas arriscadas, como, por exemplo, essa emissão excessiva de CDB. Toda XP da vida, toda gestora de investimento que aconselha pessoas das classes AB a fazer investimentos, até classe C a investir, recomendava o CDB do Master, mesmo aquilo ali sendo uma operação muito arriscada. E o Banco Central disse, olha, tem que parar, tá demais. E cobrou um aumento de capital no Master de 2 bilhões de reais. Foi o primeiro sinal público de desconfiança. Em janeiro de 2025, o INSS bloqueou novas operações de crédito consignado pelo Master depois de denúncias de cobranças indevidas. O Banco Central identificou indícios de fraude nos fundos ligados ao crime organizado, segundo agora as investigações, esses fundos são ligados ao crime organizado, né?
e isso teria inflado os ativos do banco, esse tipo de operação, em até 11 bilhões e meio de reais. Bom, vamos pular para março de 2025. Há o anúncio de que o Master teria parte dele vendido para o BRB, o Banco de Brasília, um banco estatal que é, na prática, comandado pelo governador da vez, que nesse momento é Ibanez Rocha. O BRB anunciou a compra de 58% do Banco Master. Seria uma transação de 2 bilhões de reais. Só que em setembro de 2025, a operação não avançou. Ela foi vetada pelo Banco Central e isso levaria a uma aceleração na crise do Master. Antes disso, antes da gente falar de setembro, a gente tem que lembrar que entre março, o anúncio da compra do Master pelo BRB, e setembro, teve um fato em abril, que o Banco Master firmou um contrato, cuja existência a gente só saberia depois, de 129 milhões de reais para serem pagos durante um período de um ano, com o escritório, um período maior, vou pedir para a produção checar qual era a duração do contrato do escritório Barcy de Moraes, que é o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, da Viviane Barcy de Moraes. Ela é uma das sócias desse escritório. Um contrato de 129 milhões de reais, um contrato alto, com uma duração de tempo grande. A produção está checando aqui quanto tempo duraria esse contrato. E esse acordo, esse contrato, ele seria para defender o Banco Master em diferentes esferas. Bom, novembro de 2025, gente, agora, faz pouco tempo, o Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, no que a polícia interpretou num primeiro momento como seria tentativa de fuga. Ele estava indo para Dubai, segundo ele estava indo para Dubai para encontrar um investidor para o banco. Ele tinha anunciado na véspera que tinha encontrado uma pessoa para comprar o banco, e segundo ele, alegou na defesa dele, ele estava indo encontrar essa pessoa, e foi o início da operação Compliance Zero. A prisão do Master deflagrou a primeira fase da operação, né? Ocorreu na deflagração da primeira fase da operação Compliance Zero, que investiga, segundo a Polícia Federal, um esquema de fraudes que pode ter chegado a 12 bilhões de reais em títulos falsos. 12 bilhões, gente, é muito dinheiro. É mais do que o orçamento da maior parte dos ministérios do governo federal. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por crise de liquidez e graves irregularidades. Aí começa aquilo que era um pouco a base da operação do Master. Por que o Master teve essa alavancagem grande, né, que a Bia falou? Porque o Master vendia títulos arriscados para quem investia até 250 mil reais. E essas pessoas, elas eram garantidas pela lei pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC é quem banca os bancos, é quem está por trás dos bancos e garantem que uma série de transações que as pessoas, nós mortais, fazemos com os bancos, caso os bancos tenham problema de liquidez, quer dizer, tenham um problema de dinheiro disponível para devolver para os investidores, devolver para os clientes, o FGC vai bancar. O FGC bancava todos os títulos que o Master vendia até um total de 250 mil reais. E aí, com a liquidação extrajudicial, o FGC entra em cena e começa a chamar quem tinha, você, o Uber, os mortais que tinham títulos do Master até 250 mil reais para receberem, fazerem um cadastro, enfim, e serem ressarcidos pelo FGC. Esse dinheiro até hoje não chegou à mão das pessoas, o FGC está demorando muito, já começou a ser cobrado sobre isso. Vou pedir até a Duda Farias, nossa social media, para pesquisar a bela coluna do Marcelo Rubens Paiva nesse final de semana na Folha de São Paulo. Ele fez um artigo em que ele fala sobre essa demora do FGC e explica o caso Master de uma maneira muito bem escrita. Vale assinar a Folha de São Paulo só para ler isso. Se você não gosta da Folha, assina para ler o texto do Marcelo Rubens Paiva. Duda, coloca para a nossa comunidade aqui. Vamos voltar ao nosso calendário. Em dezembro de 2025, começam a vir à tona informações sobre ligações do Alexandre de Moraes
ao presidente, telefonemas, né, feitos pelo Alexandre de Moraes ao presidente do Banco Central para tratar do caso do Banco Master. Segundo uma reportagem publicada primeiro pela jornalista Malu Gaspar no Globo, depois desenvolvida em uma reportagem do Estado de São Paulo, o Xandão teria telefonado para o Vorcaro, para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para defender interesses do Vorcaro. Isso teria acontecido no meio de uma ligação, também para falar de Magnitsky, né? Lembrando que o Xandão foi alvo daquela lei Magnitsky, né? E poderia ter as suas operações e conta corrente prejudicadas no Brasil. O Xandão disse que em momento nenhum defendeu o Vorcaro, ele apenas telefonou para falar de Magnitsky. O Banco Central também soltou uma nota negando que tenha havido esse teor que o Globo e o Estadão disseram que houve nos telefonemas, né, nas interlocuções entre o Moraes e o Galípolo. Os relatos do Globo e do Estadão eram muito enfáticos, os dois jornais em momento nenhum recuaram das afirmações que fizeram e eram relatos anônimos. Bom, outro ministro do STF, o Dias Toffoli, a gente vai ver isso aqui também tem a independência dele em relação ao caso questionada. E ele gente, o relator do caso, né, Bia? Ele avocou para si o caso, tirando o caso da Justiça Federal em Brasília. E, por fim, também nesses últimos 2 meses, em dezembro, agora esse mês, em janeiro de 26, está também na crista da onda o TCU. O ministro Jonathan de Jesus determinou uma inspeção no Banco Central por uma suposta negligência na liquidação do Banco Central, do Banco Master pelo Banco Central. E isso provocou uma crise institucional. Foi questionado se caberia ao TCU fiscalizar o Banco Central e potencialmente até rever a decisão da liquidação. O temor de muitas pessoas é que o verdadeiro objetivo do Jonathan de Jesus por trás disso fosse reverter essa liquidação e, de certa maneira, beneficiar o Master. Isso é uma coisa que a gente tem olhado com muita lupa, nós, sociedade, o jornalismo, para a gente ter certeza que qualquer atuação do TCU não visa proteger os interesses do Master, é claro, mas sim proteger o interesse público, né, Bia? Guilherme, eu acho que assim, só para a gente fazer uma pausa aqui, antes da gente falar dos personagens e recapitular o que acontece, né? A gente destrinchou passo a passo aí, mas basicamente, Master cresce muito, tendo à frente um presidente que se orgulhava de manter conexões políticas muito intensas em Brasília, com o Centrão, com políticos de diferentes espectros. Aí a gente está vendo imagens do Vorcaro, que ostentava intensamente uma vida muito luxuosa e que se arvorava na narrativa de que era um banco que, na verdade, estava incomodando o sistema financeiro porque estava oferecendo mais rentabilidade para as pessoas. O Banco Central começa a notar problemas nisso e diz, basicamente, Master, você precisa começar a provar, mostrar que você vai ter que tem lastro esses pagamentos aí de investimentos que você está oferecendo. Então, nos mostre como você vai bancar essas operações e beleza. Não consegue ver isso acontecendo por parte do Master. BC entende que a própria tentativa de venda para o BRB era uma grande fraude para tentar evitar que o Banco Central entrasse no assunto, fizesse uma intervenção ou uma liquidação, e aí parte para o caminho mais drástico, que é a liquidação, que não é a intervenção, né? Ou seja, realmente vai para o tudo ou nada no caso do Master. E no mesmo dia a gente tem a prisão do Vorcaro e todo o desdobramento criminal disso, e ele sendo investigado aí agora, portanto, e respondendo por gestão fraudulenta, por organização criminosa, por emissão de títulos falsos. E a partir daí essa investigação se desdobrando, mas com órgãos que estão à frente dessa investigação sendo atacados por uma série de frentes. Então, a gente tem o Banco Central, o órgão regulador do sistema financeiro nacional, né? Alvo de ataques por influenciadores, que agora investigações jornalísticas mostram que
aparentemente são influenciadores pagos para atacar o Banco Central. Mas não só isso, a gente tem essas investigações conduzidas por Polícia Federal, Ministério Público e Banco Central, também sob pressão por parte de autoridades em Brasília. Você falou do TCU, e a gente tem também o Toffoli puxando para ele o caso do Master. Inicialmente decretou sigilo, ontem fez aí também movimentos que mostram uma certa pressão agora sobre a Polícia Federal, chegou a dizer inicialmente que as provas que haviam sido coletadas na operação de ontem tinham que ficar no Supremo, o que os investigadores veem como um caso grave de possível perecimento de provas, porque aí você vai perder acesso aos celulares, às coisas que foram coletadas, etc. Depois o Toffoli modifica isso e fala que vai ficar sob custódia da PGR, mas o fato é que a gente tem ministros do Supremo tendo as suas relações pessoais sob escrutínio da sociedade, e com razão para tanto, TCU e Supremo tomando atitudes que, num primeiro momento, parecem atitudes que visam a proteger mais o Master do que colocá-lo sob escrutínio e sob investigação. E Banco Central sendo alvo de ataques. Acho que é um pouco o cenário que a gente tem até agora, né? Queria fazer esse resumão aqui, porque são muitos detalhes, mas eu acho que é um pouco isso que a gente tem desenhado até o momento. Vocês viram, né, gente, como a história é longa, é um filme mesmo, né? Por isso que a gente separou em duas artes diferentes, o céu e o inferno. A importância de você, né, Bia, de fazer esse balanço antes da gente avançar para os personagens.